Olá pessoal, boa tarde, boa noite e bom dia. Meu nome é Luiz e eu sou advogado. Eu também tenho um mestrado em Direito Eclesiástico e isso me impulsionou a falar da palavra de Deus, que eu amo muito. Jesus é a minha fonte, o meu foco principal. Né? Ele que é o autor da vida, e se você estudar a Bíblia como eu estudei, você vai entender como que é bom você pertencer a Ele, pertencer, seguir os seus passos, os seus caminhos, e é muito bom. Então, conforme eu te disse, meu nome é Luiz, e eu estou aqui para te apresentar esse Senhor que é, ou melhor, que não é religião. Muito pelo contrário, ele está longe de ser algo religioso. Eu quero que você entenda muito bem isso, porque a religião ela veio para... a palavra religião significa religar o homem a Deus, mas na verdade isso veio de uns tempos, e eu vou explicar isso em outros vídeos. Vou falar para vocês a respeito das 7 dispensação ou dos 7 períodos em que o cristianismo passou, e você vai entender esse real entendimento de que Jesus realmente não é uma religião. E eu convoco você, eu quero que você venha junto comigo entender realmente quem é Ele, porque você precisa conhecê-lo. Você precisa conhecer quem é Jesus, a despeito do seu entendimento teológico, das suas filosofias, a respeito daquilo que você que levaram você a entender algo. Eu quero que você seja, juntamente comigo, um bereano, um estudante da palavra de Deus. Jesus não está distrito em 4 paredes. Ele não é uma placa de uma denominação qualquer. Jesus, ele não quer o seu dinheiro, não quer a sua propriedade, não quer os seus carros, ele só quer te abençoar. E quando você conhece a Jesus na palavra, você vai entender exatamente isso que eu estou te falando. Não precisa você fazer sinal da cruz, não precisa você contar pontos, não precisa você andar de joelhos, não precisa você fazer absolutamente nada para você ir para o céu. Você e o seu coração endereçado a Ele, contrito a Ele, entendendo quem é Ele, você vai ser levado a tomar o caminho do céu. Jesus, na verdade, ele foi o nosso maior exemplo. Tem uma passagem que eu gosto muito, que fala de uma mulher que foi pega em adultério. E a religião da época dizia o seguinte: apedreja ela na frente de todo mundo. Imagina só, a pessoa foi apanhada em adultério, é jogada na praça, e as pessoas pegam uma pedra e começam a atacar nela até ela morrer. A religião faz isso. A religião ela não tem perdão. A religião exclui. A religião coloca o homem de uma maneira vergonhosa. E aquelas pessoas que estavam com aquela mulher ali naquele momento falaram para Jesus: nós, pela nossa lei, pela nossa teologia, pelo nosso doutrinamento, pela nossa doutrina religiosa, ela diz que nós devemos matar essa mulher à pedrada. E você o que diz? Jesus simplesmente baixou, escreveu na terra, e eu acho que ele estava escrevendo o nome daquelas pessoas e seus pecados na frente, e disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E então aquela pessoa se dispersou, só ficou a mulher e Jesus. E Jesus não tinha pecado. Jesus não tinha pecado algum. Ele poderia apedrejar aquela mulher segundo a lei religiosa. Mas o que Jesus fez? Jesus levantou aquela mulher, enxugou as lágrimas dela e disse: filha, cadê os teus acusadores? Ela disse: não sei, Senhor. E daí Jesus disse: ele foi embora, mas também eu não te acuso. Vai, não peques mais. Jesus, na verdade, é um pai amoroso. Jesus, ele quer te dar vida e vida com abundância. Não precisa você colocar véu na cabeça. Não precisa você, fazer rituais litúrgicos. Não precisa nada disso, porque Jesus veio
para afrontar as religiões que estão por aí. Então, querido, eu te convoco neste momento a que você possa abrir a sua mente e junto comigo, e eu vou produzir alguns vídeos durante a semana para que você possa entender. Eu e você vamos estudar a Bíblia juntos. Não sou teólogo, conhecedor profundo da palavra, eu vou aprender com vocês e vocês comigo. Aquilo que vocês entenderem, passe para mim. E aquilo que eu entendo, eu vou passar para vocês. Eu quero fazer com que você tenha curiosidade de saber quem é Ele. Você precisa descobrir quem é Ele. Você vai descobrir por que você nasceu, por que você está aqui e para onde você vai. Eu disse assim que é tão chato a vida. Você nasce, cresce e morre. Nasce, cresce, envelhece e depois morre. Tem muito mais do que isso. Não é só isso não. Se você pensa que é só isso, você está redondamente enganado. Jesus, ele preparou algo maravilhoso para cada um de nós. Nós somos seres diferentes. Nós somos criados como matéria orgânica, isso aqui que você está vendo, mas nós também somos seres celestiais, que está dentro dessa matéria orgânica. Nós somos, na verdade, como diz Paulo lá em Coríntios, fala assim que o homem foi feito corpo, alma e espírito. Então nós somos tricônomos, nós somos três, nós somos divididos em três partes. A parte visível que você vê é o corpo, matéria. Essa matéria envelhece e morre. Essa matéria não vai ficar para sempre. Você pode ver que cai cabelo, vem os pezinhos de galinha, você fica tudo enrugado, fica um negócio horrível, né? Ruim não, bonito, né? Fala a verdade. Mas é bonito. O envelhecimento é bonito. E nós vamos envelhecer. Nós vamos envelhecer. E depois que nós envelhecermos, sabe o que vai acontecer com a gente? Quando a gente não tiver mais assim, vigor. Morre. Você já viu uma planta? Uma planta é assim, ó. De manhã ela está verde. E à tarde ela seca e cai. Assim somos nós. Jesus, quando ele fez o homem, eu falo Jesus que ele fez o homem porque ele estava desde o início. Se você for ver lá em Gênesis, está escrito assim: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então, nós somos a semelhança dele. Mas quem é ele? Ele é invisível, ele é espírito. Então, o que Deus fez? Deus fez um homem e uma mulher espiritual. E daí ele fez um corpo e colocou a gente dentro desse corpo. Daí ele soprou nas nossas narinas o fôlego de vida chamado pneuma. Soprou. E daí nós somos diferentes dos animais por esse sopro. Por quê? Porque dentro de nós temos também o Espírito Santo. Até o ateu tem, mas ele não sabe. Todos nós somos iguais. Nós fomos criados dessa forma, em três partes. Você, na verdade, é a alma. Você é a sua alma. A alma significa psique no grego, consciência. Então tem aquelas pessoas que têm quase morte, né? O EQM, experiência quase morte, que elas viram assim a estrada de luz, eles viram anjos, eles viram coisas maravilhosas, de repente eles voltaram para o corpo dele. Até aqui em Curitiba tem uma situação que eu mesmo participei junto dessa pessoa, que ela visitou esses lugares, depois voltou novamente para o seu corpo, começou a viver, e ele falou que existe realmente algo grandioso depois da morte. Então nós estamos aguardando esse algo grandioso. Mas diante desse todo esse parâmetro, né, esse palco, existe também as profecias, e todas elas estão se cumprindo cuidadosamente pelo Senhor. Cuidadosamente. Essa semana nós vimos aí uma cena interessante, espetacular,
desse algo da natureza, né? Que é muita chuva, em alguns lugares a Alemanha está debaixo d'água, seca lá nos Estados Unidos, frio aqui no sul, chuvas, terremotos, vulcões entrando em erupção, e ninguém simplesmente fala muito a respeito disso, né? Nuvens de gafanhoto, nuvens de areia. Imagina, gente, houve uma nuvem de areia, não sei se vocês souberam disso, que saiu do deserto de Saara e foi para lá nos Estados Unidos. Essa nuvem de areia atravessou o Oceano Atlântico. Que coisa mais interessante. Então nós vemos algo que está acontecendo no mundo, que são profecias que estão acontecendo, coisas grandiosas que estão acontecendo. Por quê? Porque tudo isso antecede a volta de Jesus. Jesus, ele está voltando, assim como ele foi, ele voltará. Quando Jesus ressuscitou, ele ficou aqui na terra uns 40 dias. E daí, lá no monte, os apóstolos, os discípulos estavam ali, e Jesus simplesmente foi arrebatado aos céus. Tinha 2 anjos atrás deles, e eles estavam todos apavorados, e os anjos falaram assim: porque estáis entristecidos, varões galileus? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, assim também ele voltará. Então veja, existe uma profecia que ele vai voltar. Jesus voltará nessa terra. Aquele homem que foi morto pela religião vai voltar. E ele vai buscar pessoas que estão vivendo como ele, vivendo os seus caminhos, vivendo como Jesus viveu aqui na Terra, quando ele estava aqui na Terra. Porque ele, na verdade, ele nos deu exemplo de como viver, como você deve se portar, como que você deve amar as pessoas, como que você deve perdoar as pessoas. E existem algumas regras, e essas regras são interessantes, que ele mesmo colocou para que nós possamos seguir. Ele falou assim: se você perdoar o teu irmão, eu também te perdoarei. Mas se você não perdoar, eu não posso te perdoar. Você tá vendo que existe uma regra, uma lei para você ir para o céu, para você chegar ao encontro dele. E o perdão, assim como ele ensinou aquela oração do Pai Nosso, né? E veja bem, a oração do Pai Nosso não é para ser repetida. Ele é apenas um exemplo que ele deu. Não precisa você ficar em determinados locais para você fazer a tua oração. A tua oração se faz num quarto, escondido, separado, só você e Deus. Você vai orar a Ele, conversar. Na verdade, a oração é conversar com Ele. Mas quando Jesus deu esse exemplo de oração, Ele falou assim, que você tem que entender o seguinte, que o Pai está nos céus. Por que céus? Existe aqui, e Paulo ele experimentou isso, 3 divisões. A primeira o primeiro céu é o céu que você enxerga, o azul. O segundo céu é o universo, onde estão os planetas e as estrelas. E o terceiro céu, não sei se vocês conhecem aquele cientista Stephen Hawking, eu não sei se eu pronuncio assim, o nome dele assim. Ele vivia numa cadeira de rodas, faleceu há algum tempo atrás, e ele descobriu alguns buracos negros. Então a vida dele inteira passou estudando buracos negros. E ele entendia o seguinte, que atrás daquilo existia um outro local, um outro universo. Então o terceiro céu fica num determinado local que é acima deste universo. O cientista até estava certo, mas ele não acreditava em Deus. Eu acho algo tão absurdo isso, porque eu estava olhando hoje para o sol e falei assim, como que pode uma bola de fogo gigante simplesmente no espaço, sem ninguém para segurar ela, ficou no espaço ali, e a nossa Terra gira em torno do Sol com as suas estações, com as suas matemáticas exatas.
Nem para lá e nem para cá. A Terra está no local exato. É incrível que tem gente que fala que não existe Deus. Como que pode algo tão fantástico desse ser criado por acaso? Existe um ser muito maior atrás, um ser inteligente maior para criar isso. Isso não foi criado simplesmente por acaso. Se você entendesse que foi criado por acaso, você vai acreditar em mula sem cabeça, em Papai Noel, em Saci Pererê, né? Porque é impossível. O mundo que estamos vivendo, as estrelas, e eu acho mais impressionante a Lua. A Lua tem reflexo na Terra. Ela muda plantas, ela muda a maré do mar. Então é algo impressionante. Matematicamente, milimetricamente, ali juntados. É incrível, queridos. É incrível. Como que pode alguém falar que não existe Deus? Mas esse Deus que criou todas essas coisas, ele vai voltar. E ele vai tirar os seus filhos desta terra e levar naquele céu, num terceiro céu, por um pouco de tempo. E depois voltará e fará aqui nesta terra um grande local para se morar e para se viver. Então as promessas de Jesus são inefáveis. Longe da religião e longe de todas as coisas. Se você confiar nele, você será próspero. Se você confiar nele, tudo vai acontecer de melhor para a tua vida. O caminho é ele. No próximo vídeo eu quero apresentar para vocês as 7 dispensações da igreja do Apocalipse. E quando eu falo igreja, eu não estou falando denominação ou instituição religiosa. Eu estou falando igreja quando fala-se no grego. Igreja significa você. Eu. Eu sou uma igreja e você é uma igreja. Aqui dentro tem que habitar o Espírito Santo. Jesus tem que habitar aqui dentro de mim, juntamente comigo. Então, quando eu falo igreja, eu sou o templo. Então, as dispensações dessas igrejas durante a ressurreição de Cristo até o tempo de hoje. Estude comigo. Eu vou apresentar para vocês, então, no próximo vídeo, essas 7 dispensações, ou as 7 igrejas do Apocalipse, tá bom? Que você possa ter uma semana de vitória, um dia maravilhoso, e que Jesus possa guiar os seus passos, tá bom? Shalom.